Olá, que bom estarmos juntos novamente. Essa é a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Meu nome é Hudson Silva e eu estou aqui para ministrar as lições que dizem respeito a esse trimestre que estamos estudando as cartas gerais, especificamente Tiago, Pedro, João e Judas. Nós já vimos Tiago e Pedro. Agora vamos começar a ver João, 2 lições, e Judas, também uma lição. Aí eu quero que você acompanhe. Isso aqui é para a gente entender. Nós estamos nesta lição. Lição número 9. As maravilhas advindas do conhecimento de Cristo. Como disse para vocês, não vou seguir a revista, não sigo a revista. Eu sou um rebelde. Não é brincadeira. Você pode ler a lição, leia o texto bíblico, vou repetir isso. Você deve ler o texto bíblico, fazer a sua interpretação, ler a revista, depois cruzar as duas interpretações, é o que nós vamos fazer aqui, e fundamentar o seu pensamento sobre o texto da primeira carta de João. Óbvio que antes disso tudo, você deve ler. Estudar a Bíblia e ler devem ser parceiros no nosso crescimento cristão. Sempre lendo e orando. Orando e lendo. Eu quero confessar a vocês que a lição de hoje foi difícil. Difícil para subdividir em 2 lições, porque eu não segui exatamente o contexto da revista. E difícil porque eu queria apresentar uma forma nova. Mas infelizmente ainda não deu tempo. Eu tenho que ter um pouco mais de tempo para poder fazer isso. Vamos orar? Vamos orar, nós vamos focar nos 2 primeiros capítulos da primeira carta de João. Está bem? Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, e só pelo nome de Jesus a gente consegue fazer o que devemos e como devemos. Então nós te pedimos que tu nos ajudes a aprender um pouco mais da vida e da tua palavra por meio dos escritos de João. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Vamos lá. A vida se manifestou. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Que texto é esse da primeira carta de João? João escreveu o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. 5 livros bíblicos. É interessante porque depois de Paulo, ele é o homem que mais escreveu aqui nas Escrituras. E João é chamado de o velho, ou presbítero, porque na história da igreja ficou caracterizado que João morreu muito idoso mesmo, né? E ele foi, na história do Apocalipse, ele foi exilado na ilha de Patmos, depois voltou para Éfeso novamente, e provavelmente é o lugar que ele escreve esta carta. Por que é que ele escreve essa carta? Sempre que a gente pega um texto bíblico, a gente tem que pensar nisso. Por que que João escreve isso? Ele escreve porque ele quer estimular, consolar e orientar as pessoas à sua volta. Vejam que as cartas gerais têm mais ou menos o mesmo contexto. Perseguição, muita heresia, muitos falsos ensinos. E aí, como é que você destrói uma fake news? Procurando a fonte, né? João era a própria fonte ambulante. Por isso ele vai começar, eu vou pedir a Marília para ler os 2 primeiros versículos, que João vai dizer, nós vimos, nós tocamos nele, nós o conhecemos. Nós, que ele está dizendo, ele mesmo, João, é testemunha ocular da visão que teve de Jesus. Vai lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Presta atenção nessa afirmação, porque essa afirmação vai aparecer durante todo o texto.
todo o texto. A vida se manifestou, sabe por quê? Porque João vai criar uma dupla, que é uma dupla de passagem, para a gente entender o que é a vida que ele está chamando. No texto aí que a Marília leu, se você olhar, a vida se manifestou, ele está falando de Jesus. O que era desde o princípio, o que nós vimos, o que nós tocamos, a vida se manifestou, vida de verdade só em Jesus, você percebe? Então olha que coisa interessante, ele já começa o texto assim, e eu entendi o texto dessa forma, que Deus me ajude a fazer você entender pelo menos o raciocínio que eu tive. Aqui é o velho, o João, e o João está falando comigo, com você, com os primeiros leitores. Ele está orientando os primeiros leitores. Olha o que ele vai fazer. A primeira coisa que ele vai falar, nós ouvimos, nós olhamos, nós contemplamos Jesus. É verdadeiro, Jesus é de verdade. Aí a pessoa pergunta, o que você viu e ouviu? Ele vai continuar responder. Ele vai dizer, Deus é luz. Isso aqui, leia por favor, Marília, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Ok, depois ele vai falar que nós queremos ter comunhão com vocês, vê aí. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pode continuar. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Guarda isso aqui. Ele está levantando um argumento. Isso aqui parece até história de quadrinhos, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele vai dizer, a vida se manifestou, Deus se fez carne. Lembra-se lá do Evangelho de João, no capítulo 1? A vida se manifestou, nós o vimos. E aí nós aqui vamos perguntar, o que você viu? O que você ouviu? Ele falou, a primeira coisa que eu vi é que Deus é luz, que eu percebi que Deus é luz. E nós queremos ter comunhão com vocês, que não viram. Olha que coisa linda. Vocês que não viram e não ouviram Jesus, nós queremos ter comunhão com vocês. E a comunhão que nós temos com vocês é por meio de Cristo. Então qual é o papel de Cristo nesta comunhão nossa? Ele é o elo. Ele é a ligação que temos com os nossos irmãos. Jesus é o meio. Jesus está aqui entre as pessoas, entre os irmãos. Cada um de nós tem contato direto com Deus, a verticalidade, e temos também a relação horizontal. Mas tudo isso é por meio de Cristo. Está claro isso para você? Precisa ficar claro para você. Que nós temos comunhão com Ele, o texto vai dizer isso. E porque nós temos comunhão com Ele, nós queremos ter comunhão com vocês. Olha que coisa linda. E ele vai terminar, lá no capítulo 1 ainda, ele vai dizer que a gente tem comunhão com Deus. E como é que nós vamos ter comunhão com Deus se Deus é luz e nós somos pecadores? Por meio de Cristo. É através de Cristo que nós podemos ter comunhão com Deus. Porque ele vai dizer, veja o versículo, Marília, que vai dizer assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ainda no capítulo 1. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Deixa eu explicar isso aqui. Nome feio, né? Propiciação. Nome feio não, esquisito, né? Você sabe o que é propiciação? Propiciação é, na verdade, acesso, né? Ele é que é o acesso que nós podemos ter pelos nossos pecados. Tinha uma coisa que ficava na arca do concerto,
chamado propiciatório. A tampa da arca era chamada de propiciatório. Quando João vai dizer, e Paulo também usa essa expressão, ele é a propiciação pelos nossos pecados, é ele que dá acesso a que nós tenhamos comunhão com Deus. Ele é que dá acesso a que nós tenhamos esta comunhão com Deus. Vê o versículo aí, Marília, que fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 2, versículo 2. Pode ler. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Lembra-se do Indiana Jones? Quem é que pode abrir a tampa da arca aqui? Gente, quem é que pode abrir a tampa da arca? Por que eu estou falando do Indiana Jones? Que era um filme antigo. As pessoas abriram no filme a tampa da arca e foram consumidos pela ira de Deus. Porque na verdade só abre a tampa da arca, só tem contato direto com Deus quem passa pela tampa, pela propiciação. O acesso é Jesus. O único acesso que você tem a Deus é por meio de Jesus. Jesus é Deus, ok. Então é Ele mesmo quem abre a porta para que tenhamos acesso. É por isso que a gente canta, às vezes eu fico com vontade de pensar nas músicas que nós cantamos. Pouca gente entende isso, mas é tão bonito, né? A música que a gente cantava sempre antigamente. O véu que separava já não separa mais. Não é. Esse aqui é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Porque o lugar santíssimo só se entrava uma vez por ano e o sumo sacerdote apenas. Então, se rasgou o véu é porque todos nós, cada um de nós, pode ter acesso a Deus por meio de Jesus. E não se iluda, é por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque eu e você só temos acesso a Deus por intermédio de Jesus. Você se lembra quando eu falei sobre santidade? Quando nós falamos aqui sobre santidade, a gente falou na metáfora do sol, né? À medida que eu vou me aproximando do sol, eu vou me aquecendo. Mas se eu chegar muito perto, ele me consome. Então só tem um jeito de chegar perto de Deus, é por meio de Jesus. Ou ele vem aqui, com sua cápsula protetora, nos abraça, nos alegra e nos leva a ter contato com Deus. E por isso que às vezes as nossas orações precisam da interpretação do Espírito. Quando a gente fala, ai, o Senhor sabe o que passa no fundo dos nossos corações. Então, guarda isso, é isso que ele está tentando dizer aqui na primeira carta, o evangelista, o velho, o presbítero João. Lembra-se que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Ele vai falar indiretamente aqui nesse texto também. Porque ele disse que a vida se manifestou e Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Eu ilustrei, eu imaginei uma pessoa desse jeito aqui. Mais ou menos, né? É muito complicado de escrever, desenhar sem rabiscar e direto, né? Imagina que isso aqui tudo são trevas. Tudo trevas. Trevas, 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 trevas. Trevas, 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 trevas. Tudo é treva. O mundo jaz em trevas. Mas é muito interessante, porque ele vai dizer que a gente tem Jesus no coração e nós é que brilhamos nessas trevas, porque Deus é luz e Deus agora habita dentro de nós mesmos. Nós temos comunhão com Ele. Mas o pecado mancha a gente, o pecado suja a gente. E a gente fica igualzinho ao mundo, às coisas de trevas. Por isso ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí no capítulo 2, ele vai dizer assim, se alguém pecar, nós temos alguém. Não tem aí, Marília? Leia aí, por favor, no capítulo 2. Se alguém pecar, nós temos alguém que pode se compadecer de nós. É possível que ele faça isso. Logo,
no começo do capítulo 2. Botei o versículo aqui, né? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Qual é o versículo? Esse é o 1. 1 João capítulo 2, versículo 1. Ok, é isso mesmo. Pode ler de novo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então é aquele conceito que você aprendeu lá atrás, ó, pecado nos afasta de Deus, mas é Deus quem nos purifica de todo pecado, e a gente volta a brilhar. Mas como é que a gente brilha? A gente brilha porque a gente conhece isso daqui, ó. A gente conhece. E como é que a gente conhece? A gente conhece não apenas intelectualmente. É isso que ele vai dizer. A gente não conhece isso apenas de forma intelectual. A gente conhece e... Vou pedir a Marília para ler o versículo 3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A gente só sabe que a pessoa conhece se ela obedece, se ela põe em prática o que ela sabe. Porque intelectualmente é muito fácil a gente entender o plano de salvação. O homem pecou, o homem se afastou de Deus. E o homem vive agora longe de Deus. E Deus quer resgatar esse homem de novo para perto dele. Mas para que ele faça isso é necessário que ele pague o preço do resgate. Que resgate? Resgate porque o homem desobedeceu. O homem se afastou de Deus porque Deus era totalmente santo. Então o que Deus fez? Deus enviou Jesus, Deus se fez carne na pessoa de Jesus. E é Ele a propiciação pelos nossos pecados. E olha que coisa interessante, Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, Jesus se entrega para pagar o preço pelo nosso pecado. É simples assim. E aí quando eu aceito a Jesus, na verdade eu não aceito, eu compreendo, eu acato. De certa forma é aceitar, mas é assim, parece que Deus está pedindo um favor. O favor que Deus está querendo mostrar para a gente é o amor que Ele tem por nós. Ele tem nos amado tanto, por isso que eu botei a camiseta aqui, ó. Ele me amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele mostrou o amor e quer resgatar a gente. É como alguém que está se afogando, e outra pessoa joga a boia. Fala, não, eu sei, a boia é legal, a boia pode me salvar, mas eu dou meu jeito. Aí continua tentando, e a boia está ali. Vai morrer afogado, se não se agarrar a boia da nossa salvação é Jesus. É Ele quem se lança para resgatar, para trazer a gente de volta, porque o preço foi pago por Ele mesmo. Então, tem muita gente que diz, que sabe de tudo isso que eu falei para vocês, que é o básico do Evangelho, é o básico do cristianismo, conhece, mas não obedece. E o conhecer para João aqui é introjetar os conceitos. Ora, se eu introjetei esse conceito de que Deus é a luz, e eu posso ter comunhão com Ele, e andar por aí, no meio das trevas, sabendo que eu estou iluminado pelo próprio Jesus, eu obedeço. Eu obedeço não porque isso seja um peso, vai falar no capítulo 4. Ele vai falar no capítulo 4. Não é um peso, obedecer os seus mandamentos não é um peso. Sabe por quê? Porque a gente é muito grato. E por que não é um peso? Porque a gente sabe que é amado. É a relação de pai e filho, já que estamos no Dia dos Pais. É a semana do Dia dos Pais, né? Por que o pai orienta o filho? Se o pai orienta o filho é porque ele ama o filho. Pai que não ama, não orienta, deixa pra lá, deixa que a mãe dá o jeito dela. Mas pai que cuida, pai que briga, pai que chama atenção, pai que exige, é porque é pai que está preocupado com a educação, com o caráter do seu filho. E é isso que João está falando, que Deus se preocupa com o nosso caráter. Lembra você da lição do domingo passado? A moral faz parte de quem já tem a Cristo, e aqui ele vai falar a mesma coisa.
porque, na verdade, quem tem a Jesus se parece com ele. E o alvo que nós temos é Jesus. Se o alvo é Jesus, a gente tem que ir cada dia mais se aperfeiçoando para chegarmos lá. Eu vou pedir a Marília para ler o capítulo 2, versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. Então, ele está dizendo, o mandamento é antigo, mas ele se fez novo, porque antes era assim, amem aos outros, porque a lei vai dizer assim. Depois Jesus vai falar, amem aos outros como eu amei vocês. Então, a referência do amor que nós temos é o amor de Jesus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, João vai falar sobre isso, sobre luz. Isso que a gente está trabalhando hoje, né? Nos capítulos seguintes, ele vai usar outro tema. Mas tanto luz quanto o tema seguinte vai tratar da vida que se manifestou. A vida que se manifestou é a vida de verdade, que é a vida de Jesus. A vida que não tem a morte, que atravessa a morte e vai lá para o outro lado. É isso que eu quero destacar agora com vocês, 4 pontos que fazem com que Jesus seja o exemplo para a gente continuar desenvolvendo o nosso crescimento espiritual. A primeira é Jesus, Deus, se entregou. Guarda isso. Deus se fez gente e se entregou por cada um de nós. Isso não foi fácil. Paulo vai dizer lá ao Timóteo, ele vai se esvaziar até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo. Deus se entregou. A segunda coisa que Jesus faz na pessoa de Jesus, que Deus faz na pessoa de Jesus, ele abriu mão da própria vida. Jesus morreu por nós. Jesus não apenas se entregou, mas fez mais que isso. Ele se entregou por inteiro e se entregou até o fim. Até o ponto de morrer por nós. A terceira coisa que eu preciso dizer para vocês, que eu vejo em Jesus, morreu, perdoou. Jesus também nos perdoou. Eu vou colocar aqui. Ele vai praticar o perdão, vai nos dar o perdão. Ficou sujo ali, a Maria chamou a atenção que não pode ficar sujinho, né? Enfim, já chega a bagunça da minha letra, né? Deus, então, se fez gente na pessoa de Jesus, se entregou. Não apenas se entregou, mas se entregou e morreu. E por meio da morte de Jesus, ele nos perdoou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a quarta e última coisa, ele não apenas fez tudo isso, mas ele abençoa a cada um de nós. Preste atenção nisso. Por favor, preste atenção nisso para que a gente se desenvolva. Então guarda isso aqui. Este é o exemplo que nós temos de Jesus. Deus é luz, Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Jesus agora mora dentro de mim. Eu sou a própria luz ambulante. O pecado embaça, o pecado estraga a minha comunhão com Deus e me faz igual aos perdidos do pecado, mas Deus me perdoa os pecados. Se eu confessar os meus pecados, Ele me perdoa e me faz puro de novo. Então, exemplos de Jesus. Jesus se entregou, eu preciso me entregar pelos meus irmãos. Eu preciso ter a disposição de ajudar os meus irmãos. E isso exige de mim uma postura de entrega. Não é entregar para saber o que eu vou receber na frente. Não, é se entregar
voluntariamente. Morrer, você vai morrer? Não, você vai abrir mão de alguma coisa. Como Jesus abriu mão da sua vida, da vida dele mesmo, a gente abre mão do nosso tempo, a gente abre mão do nosso dinheiro, a gente abre mão dos nossos afazeres, a gente abre mão dos compromissos porque a gente precisa ter comunhão uns com os outros. Lembra-se da cruz? Tem uma verticalidade que é meu encontro com Deus. Mas se eu não tenho meu encontro com o outro, não há verticalidade, é isso que ele vai tratar nos capítulos, não há horizontalidade. É isso que ele vai tratar nos capítulos 3 e 4. Aqui é o exemplo da cruz. Deus é luz, eu sou luz. E porque eu sou luz, eu preciso me relacionar com as outras pessoas assim. E aí é um desafio grande. Porque quando eu me relaciono, até comigo mesmo, viu? Eu tenho que aprender a me perdoar. Quando eu me relaciono com o outro, eu tenho que entender que o outro é diferente de mim e eu tenho que aprender a perdoar. Não é fácil. Ó, essa historinha aqui é fácil? Não é não. O perdão é você, de novo, abrir mão de ter a razão em tudo, entender o lado do outro e curar suas próprias feridas para tentar ajudar os outros. Na verdade é isso. Nós vamos nos parecendo com Jesus quando a gente abençoa as pessoas à nossa volta. Quando a gente se transforma em pequeno Cristo. E a gente pode falar, como João está nos dizendo aqui, a vida se manifestou. Você quer vida? Vida de verdade é só em Jesus. Vida com qualidade de vida é só em Jesus. Não é à toa que João vai registrar as palavras de Jesus. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Agora vamos recordar o que está escrito na nossa revista. As dádivas do conhecimento de Cristo. Ele nos capacita, então, a vencer o pecado. E a gente já entendeu que é o pecado que nos afasta de Deus. Ele vai nos capacitar a nos aproximar de Deus, porque é Jesus quem dá essa capacidade a todos nós. Ele, dentro de nós, é que vai nos dar a capacidade para obedecer a Deus, porque quem ama, obedece os seus mandamentos. É Jesus quem também nos capacita a viver a verdade. E é Ele que nos capacita a andar e viver em amor com Deus. A minha oração é que as palavras de João sejam poder de Deus ecoando no seu coração, como tem sido no meu, viu? E eu peço a Deus para me dar muita força para conseguir fazer da minha vida um modelo de Cristo. Por isso a gente é chamado de cristão. Porque eu desejo para você que você tenha uma semana de vida cristã. Deus te abençoe.